Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Igreja Batista Brasileira em Washington, D.C. É uma alegria para nós estarmos juntos para estudarmos a boa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nosso desejo é que os estudos aqui trazidos contribuam para a edificação da sua vida. E se você quiser entrar em contato conosco, você poderá fazer isso através dos nossos endereços eletrônicos. Que Deus te abençoe. Vamos à nossa lição? E nós seguimos estudando a revista Compromisso, da editora Convicção. A lição de hoje, lição de número 6, tem por título A Forma de Jesus Ensinar. Veremos nos capítulos 12 e 13 do Evangelho de Mateus como Jesus marcou a vida de muitos, com um ensino baseado no exemplo, com simplicidade, com humildade e oferecendo caminhos corretos para a vida. Então, eu quero fazer aqui uma sugestão que você leia e medite nos capítulos 12 e 13 do Evangelho de Mateus. Certamente essa leitura será muito abençoadora para a sua vida. Vamos orar, vamos falar com Deus, feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor agora cuide do nosso aprendizado, que o Senhor venha a falar diretamente aos nossos corações. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Guardar o sábado, lei ou graça? Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versos de 1 a 21. Eu leio os versos de 1 a 8. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, juntamente com os seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e, contudo, ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. A guarda ou não do sábado é um tema que envolve uma certa polêmica para alguns. Nós aqui não vamos encerrar essa questão, mas vamos abordar a forma como aqueles judeus estavam interpretando a lei e procedendo com relação à guarda do sábado. No texto que nós lemos, Jesus está sendo acusado, pois os seus discípulos estavam recolhendo espigas no sábado, isso para saciar a fome, o que era uma necessidade legítima. Mas mesmo assim, Jesus está sendo recriminado. Na lei mosaica, em Deuteronômio capítulo 23, verso 24, havia uma prescrição sobre o assunto. Diz assim o texto: Se entrarem na plantação de trigo do seu próximo, poderão apanhar espigas com as mãos, mas nunca usem foice para ceifar o trigo do seu próximo. Perceba então que os acusadores de Jesus, eles estavam aplicando aquela lei de uma maneira incorreta, uma vez que havia sim a prescrição para aquela situação. O que não poderia ser feito era usar algum tipo de ferramenta, pois assim estaria caracterizando trabalho. Aquela era uma interpretação extremista que visava atingir Jesus. Nós devemos ser muito cautelosos em suscitar interpretações extremistas sobre quaisquer assuntos. O que devemos fazer é conhecer a lei do Senhor, que é a palavra de Deus, para que possamos agir adequadamente, da forma como o Senhor espera de nós. E vale ainda lembrar que o profeta Oséias, que tem o mesmo entendimento que está narrado aqui no Evangelho de Mateus, ele escreve o seguinte: Pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocausto. Mas pensando no texto de Mateus, nós vemos que essa conversa com Jesus sobre os discípulos que estavam recolhendo aquelas espigas, ela se passa num campo de cereais. A partir do verso 9, Jesus ele entra numa sinagoga e ali encontra um jovem com a mão atrofiada.
Jesus, então, ele é questionado se poderia ou não curar no sábado. Como resposta, ele vai usar uma ilustração, a ilustração da ovelha que cai em um buraco e o seu dono há de resgatá-la mesmo em um sábado. Isso por se tratar de uma perda financeira. Diz assim os versos de 11 a 13. Ele lhes perguntou: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então, ele disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Jesus aqui está ensinando sobre o valor da vida humana, o valor de fazer o bem, que sempre terá muito mais valor do que qualquer rito religioso. A acusação dos fariseus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versos de 22 a 32. Eu leio o verso de número 22. Então levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Verso 26. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E o verso 28. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino dos céus. Aqueles líderes ali, eles acusam Jesus de estar expulsando demônios em nome de Beelzebul. Jesus responde àqueles líderes mostrando que ele agia apresentando o reino de Deus, que é um reino onde há libertação daqueles que outrora estavam cativos. E o texto segue, os versos 31 e 32. Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era de vir. Esse aqui é um texto que trata sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele tem uma certa complexidade, de modo que são suscitadas algumas interpretações possíveis. A que nos parece mais acertada é a compreensão de que blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição deliberada à obra do Espírito Santo. Rejeitar a obra do Espírito Santo em sua vida. 1 João, capítulo 1, verso 7, diz: se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, segundo a palavra de Deus, todo pecado tem perdão, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é a rejeição deliberada à obra do Espírito em sua vida. Queridos, o contexto então aqui de Mateus nos mostra o ensino de Jesus de que a vida cristã ela poderá estar sujeita a críticas, a acusações. E é interessante nós vermos como Jesus se livrou de cada uma delas. Olhando para o exemplo dele, nós devemos ter essa sabedoria e o discernimento no Espírito para saber quando falar e quando calar, a fim de nos livrarmos dessas acusações, dessas críticas. Para isso, é preciso vivermos em total dependência do Senhor. O ensino com parábolas. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versos de 1 a 58. Eu te convido a fazer a leitura de todo o trecho, pois aqui Jesus vai ensinar usando a parábola do semeador, do joio, do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido, a pérola de grande valor e a parábola da rede. Parábolas são histórias que começam com algo conhecido, a fim de despertar o interesse daqueles alunos, daqueles que estão ouvindo a história. E elas trazem consigo alguma analogia,
visando um ensinamento ou um ensino mais profundo. Então, o uso de parábolas por Jesus visava facilitar o aprendizado daqueles ouvintes, pois partia de situações cotidianas, como o semeador, o joio, o grão de mostarda, a fim de trazer ensinamentos mais complexos, de uma maneira didaticamente adequada. O exemplo de Jesus, enquanto alguém que está ensinando, é o exemplo daquele que é um facilitador do aprendizado para os seus alunos. Irmãos, nós devemos fazer desta forma. Sempre devemos falar a linguagem dos nossos ouvintes, de modo a facilitar o entendimento da mensagem do reino. 7 parábolas sobre o reino do céu. Das 7 parábolas registradas aqui nesse trecho, as 2 primeiras também são narradas em Marcos e Lucas, a parábola do semeador e a do joio. A do fermento também é narrada em Lucas e as demais somente em Mateus. A partir do verso 10, os discípulos estão questionando Jesus sobre a sua forma de ensinar. Diz assim os versos 10 e 11. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Verso 11. Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Verso 15. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Jesus ele explica que a dureza de coração e a insensibilidade daquele povo fazia com que eles não estivessem com olhos e ouvidos abertos ao que estava sendo ensinado. Ainda que Jesus estivesse ensinando de uma forma muito facilitada. Queridos, muitas vezes há uma dureza de coração que impede que as pessoas entendam a mensagem do reino. Devemos falar das coisas do reino de Deus de forma facilitada, sim, e interceder para que essas barreiras sejam vencidas. Mas vamos comentar um pouco sobre essas parábolas. A parábola do semeador, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos de 1 a 23. Eu leio os versos de 3 a 8. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era tão profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Trata-se aqui de uma comparação usando a semente e o tipo de solo que ela cai como elementos ilustrativos. Sendo que a boa colheita, ela só acontece quando a semente cai em terreno fértil, que é o coração sedento daqueles que aceitam a boa palavra de Deus. E então produzem frutos. Parábola do trigo e do joio. Evangelho de Mateus, capítulo 13, dos versos 24 a 30 e de 36 a 43. Eu leio os versos 24 e 25. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Verso 30. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. O trigo era um elemento indispensável na subsistência daquele povo, isso por ser usado na preparação de diversos alimentos. O joio, ele é duro, rígido, não se curva
e pode causar danos ao trigo se colhido na hora errada. Esses são os falsos ensinos, o falso evangelho, são aqueles que dizem ser cristãos, mas não são. Mas no tempo certo, eles serão colhidos e separados para serem queimados. Parábolas do grão de mostarda e do fermento. Capítulo 13 do Evangelho de Mateus, versos de 31 a 35. Leio de 31 a 33. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus aqui está ensinando que coisas aparentemente pequenas podem fazer grande diferença. A pequena semente que se torna uma grande árvore capaz de abrigar pássaros, ou o pouco de fermento que alguém coloca na preparação de um bolo e faz com que toda aquela massa cresça. Meu irmão, aquele que vive segundo o reino de Deus há de fazer grande diferença onde estiver. Parábolas do tesouro escondido, da boa pérola e da rede. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos de 44 a 53. Eu leio de 44 ao 48. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda a sorte de peixes. Mas quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia, então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. O reino dos céus é um tesouro achado, não precisa ser escondido. Uma pérola preciosa, algo que não precisa ser lapidado. E os peixes também, aqueles que caem na rede, ainda que chegará a hora onde haverá separação dos peixes bons e dos peixes ruins no juízo do Senhor. Conclusão. Queridos, olhando para alguns pontos que nós vimos na lição de hoje, nós devemos conhecer a lei do Senhor, que é a palavra de Deus, para prosseguir agindo adequadamente, segundo a forma como o Senhor espera de nós. Jesus, ele nos ensina também o valor da vida humana, que é maior do que qualquer rito religioso. E ainda, Mateus, aqui nesse trecho que estudamos hoje, ele mostra que a vida cristã poderá estar sujeita a críticas, a acusações. Mas assim como Jesus se livrou de todas elas, nós precisamos ter sabedoria, discernimento, e conseguimos isso estando ligados diretamente, tendo intimidade com o Pai. E, finalmente, nós precisamos ter olhos e ouvidos abertos ao que está sendo ensinado. Jesus ele ensinava aquele povo por parábolas e muitos deles sequer entendiam o que Jesus estava ensinando por causa da dureza de coração. Que isso não seja algo comum a nós. Mas vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Muito obrigado a Deus pela Tua palavra, que nós possamos ser pessoas que têm intimidade contigo, para que possamos buscar sempre a Tua vontade, agir segundo o Teu querer, saber quando falar, saber quando calar, ter discernimento sobre todas as situações. Cuida de cada um de nós, cuida das nossas famílias, assim eu oro, em nome de Jesus. Amém.